Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integrador! Meu nome é Tatiane Carolina, sou CEO da Energia GP e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. No episódio de hoje eu estou aqui com a Mari, estou muito contente, que é uma mulher de fibra, para dar entrevista aqui no podcast. Eu achei fantástico ter ela aqui pós-feira, né? Porque eu tive tantas emoções nessa feira que, meu Deus do céu, né? Teve tanta surpresa boa e eu queria até aproveitar esse espaço para agradecer todo mundo que ficou envolvido nisso, agradecer aí aos botequeiros, mais conhecidos como os meus filhos no boteco, por ter preparado essa surpresa. Agradecer aí a todo o time da Genix Solar Power que participou disso, que fez isso também se tornar real. Eu agradeço imensamente o carinho de todos, viu? E Mari, seja muito bem-vinda aqui na mesa do Boteco Solar, viu? Muito obrigada, Tati. Estou muito feliz e honrada de estar fazendo parte de mais um episódio do podcast. Muito massa. Aproveitando, Mari, conta pra gente aí, você é do Rio de Janeiro, né? Tava brincando com ela antes de entrar aqui, que parece até um trava-língua, né? É Jacarepaguá, isso? Isso, eu Aí, sou ó, da Zona acertei. Oeste, Seja muito Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e Jacarepaguá. aí, gente, tá vendo? Acertei de primeira. Ainda não tomei, ainda não drenei todo o show porque eu tomei na Intersolar, né? Pois é, né? O Boteco Solar só calibrando a gente. Nossa. E Mari, conta pra gente como é que você começou no solar? Então, eu costumo dizer assim que existem dois momentos, na verdade. Eu comecei mesmo no mercado de energia solar, trabalhando com importação de painel. Bem na pandemia, eu consegui um trabalho home office, né, com assistência de projetos de importação de painel fabricante chinesa. E foi quando eu realmente me inseri no mercado e passei a entender, né, lidar com as empresas, trazer o material da China para cá para o Brasil e vender para as empresas, seja de distribuição, algumas integradoras também, me fez ter um panorama, um novo panorama sobre o mercado. Só que eu estudo energia solar e energia renovável já há bastante tempo. Eu sou formada em geologia, sou geóloga, e o meu incentivo para estudar geologia na universidade foi o envolvimento assim, né, com ciências da natureza, questões ambientais, foi o que me motivou a iniciar a carreira acadêmica em geologia. E desde então eu sempre foquei os meus estudos para as energias renováveis, né, para essa questão mais ambiental. Então, eu estudei, eu fiz vários projetos com energia solar, inclusive. Na época do meu intercâmbio, eu fui contemplada com uma bolsa de estudos para estudar ciências da natureza na Austrália, e lá eu fiz várias matérias com energia solar em 2016, sem nem imaginar que um dia eu ia ter a minha própria empresa, né? Então, eu sempre me encantei, né? Eu acho que essa é uma palavra boa, assim, de usar. Eu sempre me encantei por energia solar, por energia renovável, e o que me motivava a estar estudando, a buscar conhecimento sobre. É, Também, quando eu iniciei na pós-graduação de análise de impacto ambiental, o meu estudo foi o estudo de impacto ambiental de uma usina solar no Ceará. Então, assim, por isso que eu digo que são dois momentos, né? Eu venho estudando sobre a temática já há um tempo, a minha vida acadêmica praticamente toda, e no mercado eu me inseri em 2020 com importação, e depois que eu já estava, assim, terminando o meu ciclo,
com a English Solar, eu e os meus sócios, a gente já foi entendendo um pouquinho mais do mercado e pensando, né, como que a gente poderia contribuir para o setor, né, com as nossas ideias, os nossos propósitos. Então a gente foi juntando nossas ideias, nossas forças para fundar a Mina. Não, muito massa. E nesse contexto, né, até pensando em toda essa trajetória, todo esse caminho, né, que você percorreu, envolve muitos estudos, né, envolve muita capacitação, e eu achei interessante que você acabou passando por uma cadeia que é diferente, né? Essa cadeia que eu falo de passar ali pelo perfil, né, fabricante, agora está atuando como integrador, ter tido aquela época ali envolvida com importação. Como é que você vê que isso te agregou, assim, sabe, Mari? Pensando que você passou por tantas áreas, sabe? Uhum, sim. Eh, eu percebo que, foi muito positivo para mim, para ter uma perspectiva diferente, assim, sabe, do mercado. É como eu estava nessa posição meio que fazendo a ponte, né, trazendo material e revendendo para distribuidoras, outras integradoras, eu lidava com as empresas, tanto é que, por exemplo, tem muitas empresas, né, eu reparei isso na feira, muitas empresas que eu já conhecia, que eu já tinha tido um relacionamento antes como, importadora, né, estando, né, como assistente dos projetos de importação, eu já tinha tido um relacionamento com as pessoas, dessas empresas, e agora eu estou numa outra posição, né, como cliente, como a pessoa, a empresa que compra o material dessas distribuidoras, por exemplo. Então mudou um pouco a perspectiva, mas ao mesmo tempo que agregou, né, ter tido essa vivência, de uma outra vertente, agregou muita visão. Eu sinto que eu tenho uma visão, assim, mas é isso que eu quero dizer, sabe, que, hum, eu tinha uma perspectiva, né, trabalhando fazendo essa ponte entre trazer material e vender para empresas, que hoje em dia eu sou cliente, né. Eu passei de, um stakeholder, por exemplo, para ser cliente dessas empresas. E foi muito bom, assim, para perceber muitas coisas, para perceber, assim, como que, o mercado de energia solar estava se posicionando naquela época, como que as empresas e as pessoas, né, estavam falando. Inclusive, naquela época eu já acompanhava o seu trabalho, É mesmo? Não os sabia seus disso, não. projetos. Aham. Antes do Boteco Solar. É mesmo, isso eu não É sabia. verdade. Aham, sim. Que bacana. Eu gosto de saber, né? Porque quando eu comecei no Uhum, setor, eu tinha pouquíssimas referências, de mulheres, sabe, assim, no setor. sim, E foi uma coisa que me incomodou. E durante muito tempo eu comecei, no começo principalmente, né? Quando eu ia fazer alguma palestra, né? Alguma coisa assim, eu fazia questão de falar: olha, pessoal, olha em volta, olha quantas mulheres tem aqui. E exatamente. trazer essa reflexão, sabe? Então, eu acredito que uma das perspectivas que eu tinha do mercado, né, estando nessa posição de importação, eh, eram algumas faltas, sabe. E essa falta de representatividade de mulheres, mulheres negras também, me fez ter uma virada de chave, sabe. E eu acredito muito que a nossa empresa, eh né, não só por eu ser uma das lideranças, né, ser uma mulher negra, uma das lideranças da empresa, mas, ter tido essa percepção fez com que, a gente quisesse colocar isso na cultura da empresa, já desde o início, sabe, desde a fundação, desde a criação da empresa. A gente já vir com, esse propósito de pensar a diversidade, né, que é pensar a sustentabilidade.
Inclusive, o nome da nossa empresa é Mina Energia Solar e Sustentabilidade. A gente fez questão de colocar sustentabilidade no nome por conta dessa visão, sabe? Dessa visão de trazer a sustentabilidade como algo que é inato da energia solar ou vice-versa, sabe? Energia solar é inato da sustentabilidade, é algo que são dois temas que andam de mãos dadas, sabe? E eu acredito muito que sustentabilidade também tem muito a ver com diversidade, né? Porque a gente Sim, total. pensar, né? A gente pensar uma instituição, a gente pensar um sistema que ele se sustenta, que a roda gira, é preciso que tenha uma diversidade, é preciso que tenham várias cabeças pensantes e atuantes vindo de várias trajetórias, de várias histórias e vivências diferentes, né? Então, assim, quando eu falei é, que eu observava muita coisa do mercado de uma outra perspectiva, isso com certeza era uma das pautas que me chamava atenção e incomodava também um pouquinho, né? Eu acho que a gente sempre vai ter ali esse incomodozinho, né? Eu até estava falando com vocês na feira também, né? Tinha uma mulherada Uhum. lá e eu falei, estou Nossa. muito feliz de ver vocês aqui, Aham. porque eu vejo assim que isso traz muito, é um significado, é um peso, sabe? Com É, certeza. a Eu gente... tô me arrepiando de novo. Ah, Porque todas as vezes que a gente se encontrava assim, era só arrepios e emoção, né? Realmente. é porque eu vejo que tem muito essa questão assim, né, de uma mulher ajudar a outra. É, Uhum. como eu falei para vocês, eu realmente sinto muita dificuldade de encontrar mulheres que venham aqui no podcast para falar das suas empresas. Então, sempre quando tem alguma mulher, eu fico muito assim vibrante, né? Eu falo, nossa, que bom que vai ter aqui mais uma para se inspirar, mais uma para falar que pode, que é possível, né? E é possível, com certeza. A gente tem tantas É. coisas assim, né? Tem a barreira pessoal mesmo, né? Às vezes de achar que não pode, tem a barreira de família, tem tanta coisa, né? Tantas barreiras. Uhum. Pois é. E, enfim, nesse cenário a gente vê assim o quanto é importante a gente, de fato, dar voz, ouvir, né? E se acolher também, Sim, com certeza, com né? certeza. Quando E, a gente se, oi? quando a gente se encontra, né, e compartilha assim as nossas histórias e as nossas vontades e propósito dentro do que a gente está fazendo, dentro do mercado, é muito acolhedor saber que a gente não está sozinha, né? Não, total. E aqui no boteco mesmo, até por experiência, por exemplo, com a Sankofa, né? Uhum. A Sankofa me disse uma coisa assim, eu me debrucei de chorar lá na Intersolar. É, é. A Juliana e o Rafa eles estavam falando para mim o quanto eles estavam pensando em desistir do solar, É, mas ouvindo o podcast eles foram entendendo incrível. Uhum. que tinha outras pessoas em situações que já passaram que eram piores e que eles tinham dado a volta por cima. Então, o quanto que o podcast acabou inspirando eles a seguir, né? E hoje eles Uhum. estão ali colhendo frutos dessa resiliência, dessa resistência, né? Que eles tiveram em busca do sonho deles. Então, eu quero Exatamente. deixar um abraço aí para eles também aqui no podcast, mas eu acho que é muito importante esse papel, sabe? Aham. E vai meu abraço também, porque nessa jornada a gente está muito junto também. E eles pegam na minha mão firme, olham nos meus olhos, sabe? E falam: vamos junto, acredite, continue acreditando, porque é esse o propósito, né? Com É certeza. esse o propósito, a gente tá nas nossas individualidades, na individualidade das nossas empresas, né? A gente consegue, mesmo que cada uma esteja fazendo o seu trabalho, existe também essa coletividade. A gente não tá sozinho.
no mercado e pensar que a gente pode estar contribuindo um com o outro de várias formas, sabe? Tanto focando nos negócios como focando no objetivo em si. Né? E a gente acaba, né? A Sankofa e a Mina acabam compartilhando muito desse objetivo, desse propósito. Por isso que a gente também tem estado muito junto. E pensar, né? Como que a individualidade de nossas empresas pode estar contribuindo para esse coletivo. Com certeza, com certeza. E até mesmo me chamou a atenção, né, durante a sua fala, Mari, o nome da Uhum. empresa, ele tem algum significado? Minas Solar? Tem muitos significados, na verdade. Bom, adoro. Quando a gente pensou mina, eu tenho, né? Eu sou geóloga, então, assim, eu pensei, mina primeiro porque mina é fonte de riqueza. Então, nós somos a fonte de energia elétrica, limpa e renovável dos nossos clientes. Pensar também que os painéis solares são feitos de silício. E silício é matéria-prima, né? É o minério que se extrai dos quartzos nas minas de quartzo. E aí, puxando mais para o meu lado geóloga, né? Porque tinha que ter. E a gente traz muito forte também a questão do empreendedorismo negro. E mina faz referência também à costa da mina africana, de onde vieram muitos de nossos ancestrais que foram escravizados e que, inclusive, a maioria deles viviam no Rio de Janeiro. E eles eram conhecidos como pretos mina. E é até interessante de pensar que era tão usado, né, pretos mina, pretos mina, pretos mina, 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 que acabou entrando no nosso vocabulário é, totalmente cultural, né, na nossa cultura como brasileiro, né? E mina já faz, hoje em dia faz referência à menina, à mulher. Sim, sim. Quando eu li pela primeira vez, né, eu nem Uhum, imaginava nada, né, desses sim. significados. E aí eu falei, será que é Aham. mina, né, por conta de ser mulher, alguma coisa assim, né? Falei, vou perguntar É. para ela. É também, porque acaba que eu sou quem mais está assim na linha de frente da empresa, né, aparecendo mais, indo aos eventos e tal. Os meus sócios preferem ficar mais nos bastidores, sabe? E então acaba que eu apareço mais, então é uma marca, né, de ser uma liderança feminina dentro da empresa. Então remete muito, né? E como eu falo sobre a questão da diversidade, da questão de gênero, racial também, acaba ficando muito marcante e eu acho isso super legal. É um nome forte também, né? Assim, Minas. Achei, quando a gente foi pensando assim no nome, quando chegamos em Minas, foi perfeito. E a gente fez a identidade também com uma design gráfica. E, assim, perfeito, impecável. Assim, o que a nossa logo é hoje em dia, a gente não mudou absolutamente nada. Porque elas conseguiram traduzir completamente tudo que a gente queria é... E é muito bacana, porque hoje em dia o meu nome é Marina, mas as pessoas já estão me chamando de Mina, e eu tô achando ótimo. Oi, Mina. Tudo bem, Mina? Fala com a Mina. Tipo, oi, gente, sou eu. Eu achei muito bacana porque você acabou ressignificando tanta coisa, né? Muita Que é coisa. importante, que, nossa, eu achei fantástico. Teve Uhum, essa questão da geologia, achei achei muito legal essa questão, assim, né? Olha, é enriquecedor, né? A mina. uhum, Mas também tem essa questão também dos empreendedores negros, eu achei, assim, fantástico. E eu até queria aproveitar aqui o espaço, né, no podcast para falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Como é que você uhum, vê nesse contexto e até trazer um panorama aqui, porque eu acredito muito que o nosso olhar fica mais potente quando a gente é capaz de enxergar o ponto de vista do outro.
E eu gostaria de ouvir você mais sobre esse assunto, sabe? Eu acho que no nosso setor tem poucas referências negras também. E Sim. eu queria que eu te ouvir nesse aspecto. Uhum. Então, na verdade, tudo que eu penso hoje em dia, né, é, observando a minha própria trajetória e de quem está à minha volta, sabe? Porque ser mulher negra, ser negra e negro e mulher negra na nossa sociedade, no contexto do Brasil, perpassa muitas questões, né? Sociais, históricas, principalmente. Mas eu vou começar falando de um ponto específico. Empreender para mim não foi uma escolha. É, Foi, na verdade, a única alternativa que eu encontrei para que eu pudesse realmente fazer o que eu amo. Eu me formei em geologia, eu amo geologia, mas eu não conseguia emprego na área, nem estágio, e assim, eu sempre fui uma aluna dedicada, passei em várias universidades, fazia pesquisa de iniciação científica, monitoria, ganhei bolsa de intercâmbio, fui estudar um ano na Austrália, voltei com inglês fluente, tanto é que eu voltei professora, sabe? E assim, tudo pensando em ter um currículo bem maneiro para conseguir um estágio e depois, né, já ir avançando, já tudo planejado na minha cabeça. Só que eu enfrentava o racismo estrutural, o racismo institucional, que fecha portas para gente. E às vezes a sensação é essa, de que não importa o quanto que a gente se aprimore, sabe? O quanto que a gente corra atrás, é não, não e não. E eu já estava num momento assim que eu já tinha uma graduação e parecia que não era suficiente, um intercâmbio e parecia que não era o suficiente, eu já estava fazendo uma pós-graduação e parecia que não era o suficiente, e eu não me sentia suficiente para estar no mercado. Depois que eu consegui, né, essa oportunidade com importação, me inserindo no mercado de energia solar, que é algo que eu sempre falei a vida toda, né, que eu gostaria de estudar, de trabalhar, o meu pai é, veio com questionamento: vamos abrir nossa empresa. E aí nem acreditei, sabe? Tipo assim, como assim? Sabe? Não tô nem conseguindo um emprego direito, quem dirá ter uma empresa. Ainda preciso correr muito, andar muito para abrir minha própria empresa. Mas ele foi bem insistente. Eu costumo dizer assim, quando eu encontrava com ele nem perguntava se estava tudo bem, era e a nossa empresa? E aí chegou um momento que eu não podia mais me fazer de louca, né? Aí eu falei, tá bom, vamos abrir a nossa empresa. Foi exatamente assim. E, mas na verdade isso significa muita coisa, né? Porque toda essa trajetória é, e a gente, né, eu compartilho muito isso com outras mulheres, no geral, assim, mulheres negras também, que a gente acaba, são muitas coisas que a gente precisa lidar, ainda tem essas crenças limitantes que são impostas na gente, né, de insegurança, de insuficiência, que dificulta muito no nosso processo de desenvolvimento profissional, das nossas carreiras, pessoal também. E empreender foi a solução. Foi quando eu realmente entendi o meu pai, por que ele estava insistindo tanto, era porque ele conseguia me enxergar, sabe? Ele conseguia enxergar a potência que eu sou, que eu era já naquela época. E eu acreditei, eu botei fé, eu falei, tá bom, vamos lá e vamos criar as nossas próprias oportunidades, sabe? E eu observo isso muito no contexto estrutural e institucional, como eu havia falado. E também, quando a gente se propôs a criar a empresa, e voltando um pouco
no que você me perguntou no início sobre as perspectivas que eu tinha trabalhando com importação, para além da questão da diversidade e tal, a minha trajetória acadêmica estudando energia solar e energia renovável, e também essa questão das dificuldades fez a gente querer colocar na empresa uma outra vertente para além da parte técnica, sabe? Que é a de passar conhecimento. E a gente precisa entender que até o conhecimento, ele é afunilado. Ele não chega da mesma forma para determinada parte da sociedade. E essa parte da sociedade, ela tem cor, tem gênero, e a gente que está se propondo a estar no mercado como atuantes, né, atuando nesse setor, a gente quer trazer, né, como a Mina, a gente quer trazer essa responsabilidade de fazer com que o conhecimento ele chegue para todos, independente das barreiras que são impostas pela estrutura do sistema, pelo contexto histórico-social. Não, total, total. E eu tô te ouvindo, né? E tô muito atenta aqui, parece quase uma aula, sabe, para mim, assim. Eu gosto muito da forma como você coloca, né? Você está contextualizando, dando exemplos. Eu acho que isso enriquece quem está ouvindo a gente. E enquanto você falava, eu me lembrei da Priscila Romero. A Priscila Romero é coordenadora no Banco Gênix, né? E ela é uma mulher negra super competente e a gente lançou, né, um quadro novo na Gênix chamado Nossa Gente, Nossa Gênix, onde cada um conta a sua história também, né? Uhum, E eu lembro que quando eu vi a história dela, eu me emocionei, porque ela dá muita palestra, sabe? A Gênix, ela tem esse uhum. papel de fomentar o setor, de divulgar, de propiciar conhecimento, né? E, inclusive, o evento, né, que ela sempre participa é o Minas Solar. Olha aí a sinergia. Olha, gente, que É o Minas, incrível! é o Minas, faltou um S aí, é o Minas Solar. Aham. Ai, que E incrível! Ai, vou procurar depois. é uma parceria da Gênix com o Sebrae, mas a Gênix tem muito disso também, dessa questão da diversidade, da inclusão, né? Sim, bacana. E ela vai em todas as palestras representando o Banco Gênix, né? E aí eu me Uhum, lembro que quando ela contou a história dela, ela trouxe muito essa questão do racismo, que ela sofreu também na vida profissional dela, e que ela se sim. sente muito realizada, né? De hoje estar ali junto com o banco, que é uma potência, de estar ajudando os integradores. E eu lembrei no vídeo, né, quando ela estava contando a história dela, que ela também se emocionou muito quando ela desceu do palco e uma menina abordou ela e falou: Olha, obrigada por estar aqui, porque eu estou conseguindo me espelhar em você, eu estou É conseguindo exatamente isso. me Sim. inspirar, né? Então, Uhum, tudo que você está falando, né? Eu fui pensando aqui e fui buscando momentos, né, que acabaram sendo marcantes para mim. E aí eu estou uhum, querendo trazer aqui, né, para a mesa do boteco esse assunto, que eu acho que é importante quem está ouvindo a gente ter também esse momento de reflexão, de entender como é que pode ajudar, de uhum, com entender. certeza. Eu acho que todo mundo tem a sua responsabilidade, né, Mari? Exatamente. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Principalmente quando a gente está num setor de energia renovável, sabe? Energia solar. Eu não consigo é, não pensar que uma coisa leva a outra, sabe? Pensar em energia renovável, limpa, sustentável, energia solar.
que é para todo mundo, né? Exato, Que é para exato. todo mundo. E aí a gente está nesse mercado e num contexto, né, de pensar o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, e a gente precisa ter a visão do desenvolvimento sustentável, né, ter uma visão ampla de sustentabilidade, que ela é ambiental, ela é econômica também, ela é social. E quando a gente fala do social, perpassam todas essas problemáticas, né? É, do contexto da nossa sociedade, e aí é importante a gente pensar também, né, da onde a gente está geograficamente, da onde a gente está falando também, né, tanto o contexto do Brasil, como Sudeste, Nordeste, Sul, enfim, a gente pensar, né, em todas essas vertentes que vão realmente fazer a diferença. Então, eu acredito muito que a energia solar ela é um motivador assim para a gente conseguir pensar em fazer diferente, né? A gente está aí propondo para todo mundo, sabe? Fontes diferentes, fontes alternativas, né? Assim, entre aspas, fontes alternativas de energia elétrica, que é uma necessidade básica. Então a gente precisa se repensar também como sociedade, principalmente se repensar como atuante no mercado. Não, com certeza. E eu acho que é bacana também, né, essa questão da gente estar falando de diversidade. Eu vejo também muito essa questão de equidade de gênero, né? A gente Aham, conseguir promover isso no setor, promover isso dentro das empresas integradoras. Na última pesquisa da Greener, né, que traz bastante dados do setor, principalmente de geração distribuída, a gente vê que ali tem poucas mulheres, sabe, atuantes. uhum, Então a gente consegue, como é que eu posso dizer, de certa forma, ir promovendo, né, esses espaços, conseguir inspirando, conseguir. Eu não gosto muito dessa palavra, né, mas eu acho que de inspirar? certa de empoderar. Eu, Ah, sim. eu Uhum, acho que cada um acaba sendo não responsável pelo seu próprio empoderamento, mas Tati, não acredito que alguém empodera alguém. É hum, igual o seu pai, assim, né? Ele faz te sentido. incentivou, mas você já estava empoderada. Ele só, sabe, ele só pôs a faísca ali para você ir para frente. Com certeza. Então, eu acho muito bacana. E eu fico Uhum, pensando, né, Mari, quantas pessoas têm potencial, mas não tem alguém como o que seu, não fez, não tem alguém que fez o que seu pai fez, sabe? exatamente. E assim, é pensar que apesar de todas essas dificuldades que eu passei na minha vida, sabe? Eu tive muito privilégio também. E a diversidade, né, ela vem nisso também. Existem milhares de contextos familiares e sociais que às vezes a gente não faz nem ideia, né? É E verdade. assim, como é que a gente consegue atingir essas pessoas, alcançar essas pessoas? É estando aberto para a diversidade, né, para a gente conseguir. E aí, voltando, né, nessa linha de pensamento que eu tenho, é a gente pensar em todos esses contextos de pessoas e famílias e contextos sociais, sabe? Sendo que o nosso produto é painel solar, é da luz do sol, sabe? Então, eu vejo muito sentido, né? Quando a gente traz a diversidade, quando a gente traz a sustentabilidade para as nossas pautas no dia a dia, dentro do mercado, porque os dois temas, né, as duas coisas, elas coexistem. Com certeza, com certeza. E nesse contexto, né, assim, nesse papo que a gente está tendo, eu até conversaria mais tempo aqui, porque eu fiquei. É verdade, eu gosto muito dessa questão da gente conseguir enxergar outras coisas sobre os olhares de outras pessoas, e eu aprendo muito com o podcast, né? Não tem nenhum episódio aqui até hoje que eu falei assim, nossa, não aprendi nada com isso, sabe? E, Aham. e aqui eu aprendi tanta coisa hoje, estou me sentindo muito grata.
Eu queria perguntar para você a que ou a quem você brindaria hoje? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Eu brindaria a minha família, começando pelo meu pai, principalmente, que foi o grande incentivador, assim. Se não fosse por ele, realmente não existiria a mina, e eu também não sei nem onde que eu estaria. Mas, eu vou brindar a minha família, assim, porque eu sei o quanto todo mundo tá muito empenhado e acreditando muito nesse propósito, sabe. Que às vezes, eu venho, trago várias ideias e não sei o quê, e o pessoal fica meio doido, mas eles acreditam, sabe. E eu brindo a minha família por isso. Eh, o o Daniel, meu primo, meu sócio também, a minha mãe, Marise, o Caio, meu irmão, meu pai, o Nilson. Eu brindo a eles e com certeza eu sei que daqui a pouco eu não estou no Rio, ainda estou aqui em São Paulo, mas quando eu voltar para casa a gente vai ter muitos, muitos e muitos motivos para poder brindar juntos. Não, muito massa. É. Mário, eu E queria. pensar também, só, concluir assim um pouquinho Claro, rapidinho. claro. E pensar também nessa questão, sabe, quando a gente colocou mina no nome, fazendo referência aos nossos ancestrais, né, que saíram lá da costa, saíram não, né, foram trazidos à força da Costa da Mina em África, é é a nossa família, né, então esse brinde também se estende a eles, sabe. Claro, Eh, claro. a gente tem uma frase, né, que muitas pessoas costumam dizer que o que a gente está fazendo agora, né, é meio que o resultado de todo o esforço de nossos ancestrais, que passaram por todo o processo de escravização, enfim, e de luta para que isso acabasse. E se a gente está aqui agora é por conta deles, sabe. Se a gente está tendo a oportunidade de se empreender, que empreender inclusive é algo que é ancestral nosso, porque as escravas de ganho antigamente, né, as escravas que iam às ruas para vender quitutes, biscoitos, e elas conseguiam ganhar, fazer um dinheiro com, essa oportunidade que era dada, né, digamos assim, elas eram empreendedoras. Elas eram Sim, sim. empreendedoras que faziam dinheiro, faziam caixa para comprar a alforria de outras pessoas escravizadas. Então, assim, empreender é algo ancestral nosso, sabe? Sim. Então, o meu brinde à família se estende a esse povo todo que está aí comigo já há um tempo. Não, fantástico. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela presença aqui no podcast. Adorei seu episódio. Adorei, adorei, adorei. Ah, eu amei também. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui com você. Sei que nada é por acaso. Eu estava lá em 2021, alguma coisa assim, na sua palestra, e agora a gente está aqui. Já tomamos uma cervejinha juntas na feira. E muito obrigada de verdade. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?